Há exatos 26 anos, quase 26 anos e meio, eu me mudei de Brasília para São Bernardo do Campo. Ouvindo o chamado do Senhor para me preparar para o ministério, eu me mudei de Brasília, morava na área rural, estava até compartilhando com a irmã Thelma. Cresci na roça, fui criado na roça, trabalhando de sol a sol, e de repente eu estava numa cidade grande, uma cidade que tinha muitas coisas, um ambiente e situações que eu não tinha vivido ainda. Então tudo para mim era estranho. Até quando a moto passava na rua, a moto do vigia ficava lá pitando lá para dizer que estava passando, eu acordava de madrugada, não conseguia dormir direito. E eu fui com um propósito para São Bernardo do Campo. Eu trabalhava durante o dia na secretaria da igreja e à noite eu fazia o seminário. O seminário ficava lá no centro de São Paulo, e eu, por 4 anos, eu fui para fazer os meus estudos teológicos, para então depois dar os próximos passos. No começo era tudo muito estranho, no começo era assim, era muito diferente. Mas aí o tempo foi passando, eu fui me acostumando com a rotina ali da vizinhança, da rua, pegar ônibus apertado em São Paulo, que é a rotina que o paulista já sabe como que é. Chega atrasado no trabalho, pega a chuva. Experimentei um pouco de cada coisa. Só graças a Deus, nesses 4 anos que eu morei lá, nunca fui assaltado. Mas tirando essa parte da vida do paulista, as outras coisas já estavam se tornando rotina. E eu sempre precisava lembrar que eu não estava lá para outra coisa que senão estudar teologia. Porque aí no 2º ano eu comecei a trabalhar fora, e aí os horizontes se abrem, aí os desejos começam a aparecer também. Quero comprar, quero ter, eu quero passear, viajar, e todo mundo fazendo isso, eu também quero. Eu era um jovem de 23 anos, e eu também, na flor da idade, querendo experimentar essas coisas, mas sempre sendo trazido ao fato que eu era apenas um seminarista lá. E quantas vezes na nossa vida a gente também começa o ritmo da nossa vida, vai se envolvendo com as correrias, com as demandas da vida, e a gente vai perdendo de vista quem a gente é, para o que a gente foi chamado. O apóstolo Paulo, ele fala para esses cristãos filipenses que estavam, sim, envolvidos com o trabalho de Deus, mas estavam também perdendo de vista quem eles eram. E porque eles estavam perdendo de vista quem eles eram e para quem eles viviam, eles começaram então a ficar ocupados com coisas miúdas, com picuinhas. Você já percebeu que quando você sabe para onde você vai, o que você tem que fazer, as coisas menores elas não vão importar. Você fala assim, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu deixo passar. Mas quando a gente fica tão acomodado, a gente fica tão assim à toa, a gente começa a prestar atenção naquilo que não importa, e aquilo que realmente não importa começa a ocupar espaço no nosso tempo. Por exemplo, quando você está muito ocupado, você não tem tempo para rede social. Mas quando você está à toa, você começa a ver vídeo bobo, você começa a ver dica de coisas assim que no final do dia você vai olhar assim, não acrescentei em nada na minha vida, mas gastei horas na rede social. Eu não sei, acho que o Zé que entende TI melhor pode falar isso. Tem uma parte do celular que você vê quantas horas você gastou nas redes sociais. Você vai se espantar quanto tempo você fica lá, gastando tempo. E isso não é só coisa de gente nova. Gente que já não é mais tão jovem também gasta muito tempo. Fica lá, rolando vídeo. E muitas vezes ele até deixa de fazer o que tem que fazer porque gastou tempo rolando vídeo, vendo novidades. O apóstolo Paulo falou algo semelhante para a igreja. Vocês estavam indo tão bem, avançando. Agora vocês estão aí, brigando entre si, dividindo entre si, pensando em si mesmos, mais do que na obra do Senhor. Voltem os olhos, lembrem quem vocês são. Paulo já havia dito, que ele falou aqui no versículo 17, quando ele fala, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo.
1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, Paulo fala algo muito semelhante a isso. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo falou para os coríntios. Paulo estava agora falando para os filipenses. Aprendam comigo. Sejam meus imitadores, mas também imitem aqueles que têm andado no mesmo caminho. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, assim como Cristo se tornou mais importante que todas as coisas para mim, eu gostaria que isso fosse verdade na vida de vocês também. Para Paulo, nada, nem ninguém era mais importante que o próprio Cristo. Paulo tinha sido uma pessoa de posição social, Paulo tinha sido uma pessoa que tinha respeito na comunidade, e ele então, quando ele tem um encontro com Cristo, ele percebe que nada disso era mais importante que Jesus. E a ponto dele abrir mão dos privilégios que ele tinha. E a ideia que Paulo fala de imitar aqui, é a ideia de mestre e discípulo. O discípulo, ele faz o que o mestre faz. A gente não tem isso na realidade ocidental. Talvez você tenha um aprendiz, mas o aprendiz não é bem a ideia do discípulo. O discípulo é aquele que estava sempre junto com o mestre. O que o mestre comia, ele também comia. Onde o mestre estava, ele também estava junto. E essa era a realidade judaica quando os discípulos andavam com Jesus. Por isso, Pedro entendeu que não dava para continuar lançando as redes e seguir a Jesus. Pedro, Tiago, João e André deixaram as redes para seguir a Jesus. Ele como mestre. E Paulo está falando, aprendam de mim. E quando Paulo diz aprendam, não é sobre intelecto. Quando Paulo fala sobre aprender, e a Bíblia fala sobre aprender alguma coisa, é sobre você ouvir e praticar aquilo que você está aprendendo. Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por que enganariam a si mesmos? E é isso que Tiago fala, e é isso que Paulo também está falando. Sejam meus imitadores, imitem aqueles que têm andado nesse caminho. E por que Paulo tem que insistir nisso? Porque Paulo entendeu que isso era tão importante. Porque a gente fazer as coisas que Deus diz que nós fazemos é importante. Porque havia, não necessariamente dentro da igreja dos filipenses, pessoas que se declaravam cristãs. Lembra daquela estatística que eu trouxe lá no começo de Filipenses, falando sobre o discípulo? O número de pessoas no Brasil que se dizem cristãs. Vai responder lá no IBGE, religião, ateu, cristão, e a pessoa vai dizer assim, muitos disseram evangélico. Um número expressivo de evangélico no Brasil. E a pergunta que vem em seguida é, por que num país que tem tanto evangélico, é um dos países onde a corrupção é tão solta e absurda? Deveria ser o contrário. Num país onde tem mais cristãos, deveria ser o país mais honesto, deveria ser o país mais correto. Mas o nosso Brasil não funciona assim. As pessoas burlam a lei, elas dão informações erradas para tirar vantagem. Pessoas que diziam-se cristãs. E Paulo vai dizer logo em seguida, primeiro ele fala, sejam meus imitadores, sigam o exemplo daqueles que andam como nós temos andado. Não que Paulo fosse soberbo dizendo assim, olha, eu sou modelo. Não, mas Paulo fala, eu imito a Cristo. Imite a mim, imitem a mim. Por quê? Verso 18. Pois como lhes disse muitas vezes, Filipenses 3, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo.
E Paulo não vai nem dizer aqui que eles são falsos cristãos. Paulo vai usar uma expressão mais dura: inimigos da cruz de Cristo. E qual que é a marca desses inimigos da cruz de Cristo? Como é que é alguém que fala que é cristão, que é evangélico, mas, na verdade, por baixo da pele de cordeiro, como é o coração dele? E Paulo então vai descrever esse inimigo da cruz. Mas Paulo ele não está falando como se ele fosse melhor do que eles. Paulo ele enfatiza: eu falo com lágrimas nos olhos. Por quê? Por causa do final. Paulo sabe onde vai terminar o caminho. Talvez seja quando a gente começa a entender o perigo de ser inimigo da cruz, ou talvez a falta de entender o que significa ser inimigo da cruz, é que faz com que a gente não chore por quem se perde. Pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, muitas delas são inimigos da cruz. E se nós entendêssemos para onde vai esse caminho, com a profundidade que Paulo está falando, que com lágrimas ele chorava, nós choraríamos também. Você sabe onde termina o caminho daquele que rejeita Cristo? Paulo falava isso com lágrimas. E Paulo vai descrever então como era a vida deles. Paulo começa dizendo no verso 19: estão rumando para a felicidade? Para a prosperidade? Para a destruição. Destruição. Aqueles perto de nós, às vezes do mesmo sangue, que estão sem Cristo, estão caminhando para a destruição. E Deus não vai dar um jeitinho no final. Não, Deus vai dar um desconto. Deus vai dar uma aliviada. Não, o tempo é agora. Por isso Paulo fala: olha, não imitem a eles, imitem aqueles que amam o Senhor, vivam tais quais amam o Senhor. Verso 19, ainda continuando. Primeira marca: o Deus deles é seu próprio apetite. Duas palavras importantes para a gente compreender essa expressão que Paulo usa: Deus é o seu próprio apetite. Esse Deus aqui, pode ver na sua Bíblia, é um D pequeno. Não é Deus, o Deus soberano, é um Deus falso. A primeira palavra a ser observada aqui é Deus. E a ideia aqui não é de Deus como soberano, como eu falei, mas é o Deus que toma o lugar do Deus verdadeiro. E a ideia, essa ideia da idolatria, é algo que toma conta na minha vida que deveria ser de Deus. É aquilo que dirige a minha vida. É aquilo que manda nas minhas decisões. Obrigado. É aquilo sem o qual eu não posso viver. Existe alguma coisa hoje na sua vida que, se te tomar, você perde toda a razão de viver? Tirando Jesus, tá? Se existe alguma coisa que não seja Cristo, que ocupa na sua vida um lugar que não pode, que se for tirado você perde a razão de viver, isso é um ídolo. Pode ser filho, pode ser esposa, pode ser posição social, pode ser dinheiro, pode ser ter a razão em tudo. A segunda palavra aqui importante para a gente entender é que Deus é seu próprio apetite, e a própria palavra apetite significa todos os desejos do corpo. Todas as vontades. Não são todas as necessidades, são todas as vontades. Então, juntando essas duas palavras, que Deus, o Deus deles, é o ventre deles, significa que a vida deles, o que importa, a sua busca principal, é o que ele deseja só.
Ele não importa se isso ofende a Deus, ele não importa se isso é certo ou errado, ele não importa senão em atender o que quer. Ele não tem o Senhor, Deus, sobre a sua vida. Ele não se sujeita a Deus. Ele se sujeita apenas ao que ele quer. E faz o que ele quer e só o que ele quer. E ainda dentro do contexto que Paulo está falando aqui, de Filipenses 3, isso vai bem contrário do caminho de Cristo. Quando Paulo fala no capítulo 2, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Aquele cujo Deus é o próprio apetite, ele só faz o que ele quer, não importa o outro. Ele vai usar o outro para se satisfazer. Tem uma teoria proposta pelo psicólogo Stephen Reis. Ele aponta 16 desejos que moldam o comportamento humano. Dentre eles, aceitação, comer, família, honra, independência, ordem, atividade física, poder, amor romântico, tranquilidade, vingança. Talvez você já tenha visto isso aqui em outro lugar, conhecido e ensinado na Igreja Católica como os sete pecados capitais. As pessoas são dominadas, elas são conduzidas por isso. Pode não ser dominado, mas a vida delas, de alguma forma, as suas decisões, as suas ações, elas são dirigidas por esses desejos que habitam no coração. A questão é quem vai ordenar a minha vida? É o que eu desejo ou o que o Senhor diz? E essas pessoas, mesmo sabendo da vontade de Deus, os seus desejos aqui mandam. Inclusive, transformando coisas que são bênçãos na nossa vida em maldição. O desejo em si não é errado. Tirando a ira, né, que ela é descontrolada e acaba querendo matar, a vingança. Mas os outros desejos, comer, ser amado, ser aceito, não tem nada de errado nisso em si. Mas quando isso toma ênfase na nossa mente, se torna mais importante que ouvir e agradar a Deus, aí se torna um problema. Inclusive, o desejo sexual é um presente de Deus, não é sujo, é uma bênção do Senhor para o casamento. Tem o contexto certo, mas quando isso toma o nosso coração, se torna um ídolo no nosso coração, então a gente distorce toda a vida para atender esse desejo. E aí vem todas as distorções nessa área. O problema é que o pecado entrou na humanidade e tudo em nós foi corrompido. Os desejos, as vontades. O inimigo da cruz não apenas sente o desejo, mas ele faz questão de atender. Ele não corre para Deus. Deus me ajuda a lidar com isso. Não, ele não se importa. A segunda marca dele é que ele se vangloria de coisas vergonhosas. Porque ele está sem freio, então ele sente até orgulho que ele faz de errado. Não é? Já namorei 20 gatas. E bate no peito como se fosse... Isso é motivo de vergonha. Um homem que não tem compromisso. Um homem que não assume. Isso não é um posicionamento cristão. E por último, talvez o que resume todos eles, pensam apenas nas coisas terrenas. E Paulo sentiu na pele isso mais tarde de um dos seus próprios colaboradores do ministério, um homem chamado Demas. No final da sua carta a Timóteo, ele fala assim: todos me abandonaram. Demas amou este mundo, o presente século, e foi embora. Não há nada
de errado em a gente desfrutar as bênçãos de Deus? Poder viajar, poder se vestir bem, poder comer bem, tudo isso é presente do Senhor. Nós podemos usufruir, se nós podemos. O problema é quando ficar aqui nesse mundo como ele está ficando confortável. Quando a gente já não se sente mais estranho em estar nesse mundo de corrupção, de mentira, de falsidade. Enquanto a gente olha para esse mundo e não se sente mais incomodado com a injustiça. Ah não, eu estou entregando tudo para Deus. Talvez você não esteja entregando, talvez esteja, na verdade, anestesiado. O cristão é alguém estranho nesse mundo. E eu precisava lembrar disso naqueles 4 anos de seminário que eu estava em São Paulo. Eu não sou paulista. Eu não vim para morar aqui. Bom, agora estou morando, né? Mas isso é uma outra história. Mas aquela ocasião era com outro propósito. A escolha de Demas, desse colaborador, ex-colaborador de Paulo, só revelou onde estava o coração dele. Não é o ambiente que determina o que nós vamos fazer. É onde o nosso coração está inclinado. Tem gente que lida com muito dinheiro, mas o coração está no Senhor. Tem gente que não tem nada, mas o coração está no dinheiro, que não tem. E vive para ter. E se desgasta para ter. Como Jesus disse, a árvore será conhecida pelo seu fruto. E Paulo está falando para essa igreja: façam, imitem, hajam conforme a natureza de vocês. O discípulo de Cristo, ele não é alienado. Ele trabalha, ele tem que estudar, ele acompanha as notícias. Ele lida com a realidade da vida, ele não ignora, não fica só olhando para o céu. Ele olha para baixo também, ele olha para o lado. Ele vê as mazelas da vida, ele ouve perguntas que ele não tem respostas. Ele lida com as crises também. Mas ele não perde de vista o final da carreira dele. Seria tão bom se todo dia que a gente acordasse, a gente lembrasse: hoje talvez seja o último dia antes de eu me encontrar com o meu Senhor. Porque a vida pode mudar de um momento para outro. E quando a gente lembra de onde a gente tem que chegar, a gente pensa melhor, a gente decide melhor, a gente vive melhor. Era isso que dava esperança e alegria para o apóstolo Paulo quando ele estava preso. Ele sabia que aquela prisão não seria para sempre. Ele sabia que aquela injustiça sofrida não era para sempre. Ele sabia que quem dava a palavra final não era o imperador, mas sim Deus. Por isso ele contava com a liberdade dele. Olha, eu espero ainda vê-los, mas se eu não for vê-los, vivam de forma digna do Evangelho de Cristo. Paulo não fugia da realidade, mas ele também não colocava esperança nessa vida. Por isso ele disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Se o Senhor me levar, eu estou no lucro. Mas se Ele permitir que eu esteja aqui, eu vou viver para Ele. Portanto, vivam também desse modo, como quem espera o Senhor. Então, depois ele descrever como são as pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade elas são inimigas de Cristo, da cruz de Cristo, Paulo volta para eles de novo e diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Leia com atenção isso aqui. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E não havia nada mais claro para os filipenses essa questão da cidadania. Filipos era uma colônia romana,
que tinha todas as características civis e legais de Roma. Quem era cidadão de Filipos tinha os mesmos direitos do romano lá em Roma. Ele tinha direitos e deveres. E é essa cidadania que definia quem era o filipense. Eles sabiam disso, e eles já tinham até orgulho. Por quê? Naquela época quem imperava era Roma. Nós fazemos da parte do lado, estamos do lado da parte que ganha. Estamos do lado da parte que manda. Eles sabiam disso. Mas ao mesmo tempo, eles tinham uma outra cidadania que era melhor ainda que essa. A cidadania celeste. E Paulo está dizendo, agora Paulo se coloca junto com eles e diz, nossa cidadania vem do céu, não vem do imperador, vem do imperador do universo, do rei do universo, de onde aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Ansiosamente. Intensidade. Ansiosamente, com muita vontade, aguardando. Volta Jesus, o que nós cantamos. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque nessa volta, Ele tomará, verso 21, nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Eu passei na reumatologista recentemente, porque a Ana, quero agradecer publicamente, sempre me ajudando nas minhas dores. Aperta aqui, aperta ali, solta os músculos travados. Mas a dor não passava, eu fui procurar a médica. Pensei, vai que eu estou com outro problema. Na esperança de que não tivesse mais outro problema, fosse só tensão. A médica pediu a tomografia da coluna inteira. E quando eu li o laudo, eu não entendo nada de medicina, mas eu joguei lá no Google, né? A gente faz isso, né? Eu sei que vocês fazem isso também, tá, gente? Você pega lá, né? Você copia lá e joga lá no IA para ele fazer para explicar para gente, pessoas leigas como eu. Eu não entendi direito, né? Também continuei sem entender. Vou esperar a médica falar alguma coisa. Coisa boa não parece ser. E a médica falou, a sua cervical não está boa. Falei, bom, isso não é novidade, estava sabendo já. A sua dorsal está ruim também. Você tem duas hérnias na cervical e você tem 3 bicos de papagaio na dorsal. Falei, puxa, que legal, né? Tem uma fauna nas costas. E a sua lombar está pior. Falei, não tem notícia boa aqui, não? Eu falei, o que a senhora quer dizer com pior? Está com hérnia em todos os discos. Eu falei, todos significa quantos? 6. Falei, que legal, estou com 9 hérnias de disco, 3 bicos de papagaio, estou pleno, doutor. Falei, isso é normal para alguém que não fez 50 anos ainda? Ela, depende, se no seu histórico já tem isso. Meu pai tinha, minha mãe tem. Aí eu saí de lá assim, poxa, que presente ganhei, né? Mas sabe, conversando com Deus, encontrei com uma pessoa que ele também tem problema na coluna e falou assim, olha pastor, era para estar doendo muito mais. Falei, obrigado, Senhor. Obrigado porque não está doendo tanto quanto poderia doer. Mas obrigado porque no novo corpo eu não vou ter hérnia nem bico de papagaio. Amém. E não é pelas hérnias e bico de papagaio, mas é porque finalmente eu vou ver o meu Senhor face a face. Eu não vou precisar mais imaginar como Ele é. Eu vou ouvir a voz dEle. Eu vou tocar nas feridas, nas cicatrizes que ficaram nas mãos e nos pés. Aqui do lado. Jesus não sou Tomé não, mas deixa eu ver se... O cidadão do céu anseia pela volta de Cristo. Ele lida com as suas dificuldades reais de hoje, mas ele nunca se esquece que isso aqui não encerra a vida dele. Por isso, irmão, no cansaço da batalha, no fogo da batalha, volta os olhos para Cristo. Não é para sempre.
Não será para sempre a dor. Não será para sempre a necessidade de perseverar. Porque naquele dia não haverá necessidade de perseverar. Nem no físico, nem na alma. Paulo está falando de dentro da prisão. Irmãos, vocês são cidadãos, nós somos cidadãos dos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Ânimo. Por isso Paulo vai falar, o tema dessa carta aos Filipenses é a alegria. Como é que essa alegria no meio da dor, como é que essa alegria no meio da impossibilidade, da inviabilidade? Porque a nossa alegria, ela é definida pelo céu, não por essa vida. A nossa irmã Teresa está lá na UTI. Mas ainda bem que o final dessa história não é definido pelo laudo médico, é pelo Senhor. Como cristãos, nós oramos para que as pessoas melhorem, nós oramos para que elas se recuperem, mas ainda bem que essa não é a única coisa que nós podemos desejar. Senhor, faça a tua vontade na vida da Teresa, faça a tua vontade na nossa vida, porque a nossa segurança vem do alto, vem do Senhor. Há exatamente 6 anos, vou fazer 6 anos, porque foi em junho que nós nos despedimos da minha irmã, a segunda mais velha. Ela estava na UTI, eu saí daqui de Atibaia, viajei a Brasília, e o médico falou assim: olha, vocês podem ver, ela não vai ouvir nada. E eu fui lá ver minha irmã, e eu sabia que Deus podia fazer o milagre dela ouvir, mas mesmo que ela não ouvisse, eu fui lá para agradecer. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esses anos que o Senhor deu da minha irmã com a gente. Ela passou a vida doente, problema cardíaco, cuidando da própria saúde, minha mãe cuidando, gastando a sua saúde, seus dias para cuidar da filha. E no final, Deus decidiu que ela fosse para junto dele. Mas olhando para o que Deus permitiu na vida dela e o que Deus agora vai fazer muito mais, a gente só tem gratidão, porque ela fez muito mais do que pessoas saudáveis não fizeram. E a nossa esperança é que a gente vai encontrá-la de novo. Eu e Samuel estamos fazendo devocional em Apocalipse. Ele fala daquela cena que João descreve, em que quando os 24 anciãos, os seres viventes, estavam diante do trono do Senhor, então eles se prostraram e adoraram ao Senhor. E nessa última devocional que nós fizemos, a gente comentou, a gente vai encontrar a Odítia, a tia, já estão lá antes da gente. E essa esperança que nos sustenta na dor, essa esperança que sustenta quando a coisa aperta. Irmãos, vivam como cidadãos dos céus, imitadores de Cristo, porque a batalha, ela encerra, e o prêmio é certo. Não olhe para trás. Não tenha saudade das cebolas do Egito. Não tenha saudade da vida sem Jesus, das coisas que ficaram para trás com a velha vida. Mas ore para o alto, ore para o Senhor. Por isso, nas lutas de hoje, apesar das dores, Deus está ainda no controle. Isso não é frase de efeito, não é chavão. Porque aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Olhe para o Senhor. Por isso gostaria de terminar com esse último verso de 1 Coríntios 15, 58. Se você quiser deixar marcado na sua Bíblia, marca aí. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deus não se esquece do trabalho dos seus servos. Talvez as pessoas não vão ver,
não vão lembrar, não vão aplaudir, mas o Senhor não esquecerá. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado. Não é tolo aquilo que ele que abre mão do que não pode reter, para receber aquilo que não pode perder. E nós deixamos para trás, ó Deus, aquela vida em que dizíamos que a vida é minha, o corpo é meu, então são minhas regras. Nós fomos salvos pelo Senhor e fomos feitos propriedade do Senhor, mas não como coisas, mas como pessoas amadas e redimidas, pessoas que foram alcançadas apesar de nós. Pai, há muitas coisas na nossa vida que nós ainda nos agarramos, muitas inseguranças, ídolos, Pai, que muitas vezes nem percebemos que estamos levando no coração. Mas não queremos, ó Deus, que ninguém mais sente no trono da nossa vida, a não ser o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez cidadãos dos céus, com os direitos, os privilégios de um cidadão do céu, mas ao mesmo tempo, ó Deus, com responsabilidade de um cidadão do céu, de vivermos, ó Deus, como povo do Senhor, representando o Teu nome no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança. Pai, que os nossos olhos estejam em Ti e não apenas nos problemas e nos desafios que nós temos diariamente. E quando, ó Deus, a dor apertar, que a gente lembre que a gente tem uma coroa no final dessa corrida. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a perseverar no Senhor. Não nos permita, ó Deus, olhar para trás em arrependimento, mas ajuda-nos a olhar para a terra prometida, para Canaã, para a Nova Jerusalém, ó Deus, onde o Senhor nos tornará residentes, fixos, para adorar o Senhor. Recebe, ó Deus, cada coração aqui nessa manhã, suas lutas, suas dificuldades, talvez, ó Deus, até a indiferença por tantos reveses sofridos. Mas, Pai, reacende no coração o anseio pela volta de Cristo. Reacende, ó Deus, no coração o anseio por ver o Senhor pessoalmente, visivelmente, materialmente, poder tocar em Cristo. Guarda o nosso passo, ó Deus, o nosso coração, e transforma a nossa vida, Pai, em semelhança de Cristo. Oramos em nome de Cristo.